Oi, gente, meu nome é Diandra Tomás. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre educomunicação e rádio na escola. Só para situar vocês, nós estamos gravando esses vídeos em razão da pandemia da Covid-19 e estamos gravando inclusive no primeiro semestre de 2020. Eu sou aluna do 7º período de jornalismo da Uniub e hoje eu vou falar para vocês sobre a linguagem do rádio e matérias jornalísticas. Sobre o que nós vamos falar hoje? Esses são os nossos tópicos de discussão: o contexto do rádio, a importância do rádio, conteúdo acessível e compreensível, regras da linguagem do rádio, dicas para quem quer atuar no rádio e bagagem teórica e prática. Então agora vamos contextualizar um pouquinho, vamos falar sobre a importância do rádio, começando pela fala. A fala é um dos elementos mais importantes quando você pensa em rádio. É por ela que você vai guiar o seu ouvinte pelas informações que quer transmitir. Por isso, é necessário que hajam regras. E essas regras elas devem ser seguidas para que o seu conteúdo seja acessível e compreensível a todos os públicos. Então, o rádio é um meio de comunicação de massa, ou seja, ele tem alcance para todos os tipos de pessoas e para muitas pessoas, inclusive, né? Então, você tem que pensar numa linguagem uma linguagem adequada para que a Dona Maria, aquela senhorinha que não sabe ler, que tem pouco entendimento e que procura se informar pelo rádio, entenda a sua fala. E eu quero que você pense também em uma doutora, numa advogada, que também está se informando pela sua voz no rádio, mas que tem um nível maior de entendimento. O seu texto ele deve ser compreendido por essas duas pessoas. Então agora a gente tem que pensar na nossa primeira regra, que é simplicidade. Transmitir informações de forma simples não deve ser um dever apenas de uma rádio voltada à comunidade, ou no caso de vocês, uma rádio para a escola. É importante a gente ter em mente que 52 milhões de pessoas ouvem emissoras de rádio apenas nas regiões metropolitanas do país. Em regiões mais isoladas, inclusive, o rádio pode ser o único meio de informação e entretenimento. Então é por isso que o radialista ou profissional do rádio, ele deve falar por meio de frases curtas, evitando a erudição, que são palavras complicadas ou rebuscadas, mas ao mesmo tempo sem utilizar gírias. Assim, tanto idosos quanto pessoas mais jovens vão poder entender de forma clara a informação passada. Igual eu falei para vocês antes, a Dona Maria e aquela moça que é advogada. As duas têm que entender. Então, lembre-se também que o ouvinte não pode escutar aquela mensagem mais uma vez, já que o rádio é um meio de comunicação instantâneo. Ele não pode voltar, ele não pode ligar para o jornalista e falar, por favor, repete o que você acabou de falar. Não tem como. Então, a sua mensagem tem que ser assim, ó, entendida na hora. Então, a linguagem a ser utilizada no rádio, ela também pode mudar de acordo com o gênero do assunto que vai ser veiculado. Então, programas focados no entretenimento geralmente têm uma linguagem mais leve, descontraída. Já se você for pensar em programas que trazem crônicas ou dramatizações, pedem que o locutor, que é a pessoa que está lá no rádio, seja mais teatral, porque ela precisa transparecer os sentimentos que aquela obra quer passar para o ouvinte. Então, se você for pensar em um programa jornalístico, demanda-se mais seriedade, né? Com certeza. Agora a gente vai para a nossa segunda regra, que é clareza. O profissional do rádio, ele precisa passar as informações da maneira mais simples e clara possível. Eu quero que isso fique registrado na cabeça de vocês. Esse é o básico. A sua linguagem precisa ser simples e clara. Também precisa demonstrar confiança e segurança naquilo que você está falando. Então, o radialista ele precisa transmitir a veracidade dos fatos por meio da fala. Então, para isso, é preciso usar o tom de voz correto e falar de forma confiante, nem muito devagar, nem muito rápido. Então, se você for pensar, falar rápido demais faz com que os seus ouvintes não consigam entender a sua mensagem. Então, também existe a possibilidade de que você, o próprio jornalista, a pessoa que está ali no rádio, profissional do rádio, se atrapalhe para compartilhar as informações. Então, não pode falar rápido demais. Mas também pode ser um sinal de nervosismo, um sinal de dúvida sobre o que está sendo falado. E esses são problemas que você tem que tratar antes de entrar no ar. A nossa terceira regra é sobre ordem direta e repetição das palavras. Uma prática que pode atrapalhar a compreensão dos seus ouvintes é a fala em ordem direta. Se você pensar, eu dou o exemplo do hino nacional, que é tudo
ele é bem em ordem direta. Então, assim, você custa entender, você tem que colocar as coisas na ordem direta. Vou explicar mais. Nesse tipo de organização, que é a ordem direta, os termos que compõem a frase sofrem alterações, como eu disse, o hino nacional. Como consequência, essa atitude pode tornar mais difícil de se entender o que foi dito, em especial para as pessoas que costumam exercer outras atividades enquanto ouvem rádio, o que é muito comum, né? Como você não tem que ver uma imagem, você só escuta no rádio, então isso te abre um leque de possibilidades para você ouvir enquanto faz qualquer outra coisa, lava a louça, passa uma vassoura na casa, enfim, você pode fazer de tudo enquanto ouve rádio. Então presta atenção para você usar a ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Eu dei um exemplo aqui, que é: o NIUB divulga cartilha sobre coronavírus. Essa é uma frase claramente jornalística, ela é numa ordem direta. O NIUB é o sujeito, o divulga é o verbo, cartilha sobre o coronavírus é o complemento. Então, essa é a ordem correta para você utilizar e ser melhor compreendido, né? E é importante você ter em mente que a repetição excessiva de palavras também pode se tornar um obstáculo. Isso vai impedir que a sua informação chegue no seu destinatário da maneira correta. Então, esse vício de linguagem, de ficar repetindo uma palavra, um termo ali específico da sua matéria, acaba deixando a notícia confusa ou até mesmo entediante. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode trocar as palavras repetidas por sinônimos, por pronomes ou até por frases de senso comum que fazem referência ao sujeito. Por exemplo, se você quer falar sobre o Rio de Janeiro, em vez de você repetir Rio de Janeiro toda hora, no caso estou falando aqui da cidade, você pode substituir pelo termo cidade maravilhosa. É um termo que é entendido pelo senso comum, né? Que está enraizado na nossa cultura. Então as pessoas vão compreender e você não vai repetir o termo Rio de Janeiro de novo. Mas toma cuidado para não parecer que você está se esforçando muito para procurar sinônimo de uma palavra, né? Eu aprendi isso na faculdade e isso é muito importante. Tudo bem você repetir, mas desde que não seja demais. E ao escolher um sinônimo, evite aqueles pouco conhecidos pelo público geral. Termos que são conhecidos só por um determinado grupo, ou palavras muito rebuscadas, palavras assim, de dicionário mesmo, que você tem que ir lá olhar o que é. Evita, porque o seu público ele é geral e ele tem que entender o que você está falando de primeira. Agora vamos para a nossa quarta regra, que é atenção aos erros de transmissão. Então eu já vou começar falando que se o programa de rádio for ao vivo, você saiba que tudo vai acontecer. Erros, deslizes, gente, tudo pode acontecer no programa ao vivo. Eu aprendi isso com meu professor de rádio e é verdade, porque acontece mesmo. É bastante normal cometer pequenos erros durante as transmissões, então aprenda a lidar com essas falhas e haja com naturalidade, dá seguimento ao programa da melhor maneira possível. Para você apresentar um programa de rádio, você vai ter que estar com o espelho do programa, que você já deve ter aprendido nos vídeos anteriores o que é esse elemento do rádio. O espelho ele vai ter todas as falas dos apresentadores do programa. Então, se você lê algo errado, por exemplo, não precisa pedir desculpa. Só fala novamente de maneira correta e continua apresentando, porque pedir desculpas vai chamar atenção para o seu erro, né? Então, lembra que erro acontece e que você tem que lidar com isso da melhor maneira possível. Um rádio diário que é ao vivo tem muitos e muitos erros e tudo bem. Agora vamos para a nossa quinta regra, que é prática. Por mais que você entenda teoricamente tudo que eu já falei até aqui, você precisa colocar isso em prática para conseguir bons resultados, né? Claro. Fazer gravações da sua voz lendo algum texto, algum poema, conversar com pessoas, isso tudo é uma ótima forma de praticar se você quer ser um profissional do rádio ou se você quer participar da rádio escola falando, né? Então, acompanhe outros profissionais que já atuam no ramo, presta atenção na entonação de voz deles, na respiração e na linguagem dessas pessoas. Ouvir outros programas de rádio também, sejam jornalísticos ou não, também ajuda muito. E é claro que ler muito, treinar a escrita, conversar com outras pessoas, ou seja, exercer a comunicação oral, tudo isso traz uma bagagem de atuação para você como profissional do rádio, como uma pessoa que quer participar da rádio escola, né?
Agora a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é a apuração no jornalismo. A importância da verificação dos fatos na ação jornalística. Então, mesmo que a gente esteja pensando em uma rádio escolar, a gente precisa lembrar que um dos pilares do jornalismo é a apuração da informação, ou seja, verificar os fatos para confirmar se a notícia é verdadeira, se aconteceu da forma como foi descrita pelas autoridades ou pelas testemunhas. Então, lembra que o jornalismo trabalha com a verdade. Por isso, pense bem na informação que você vai transmitir, mesmo que seja numa rádio escola. Pensa no que você vai falar, tem que ser verdade. Eu trouxe um vídeo para vocês que chama Como Fazer o Texto para Rádio e TV. É um vídeo do canal Academia do Jornalista sobre como as habilidades claras e objetivas são fundamentais para a elaboração dos textos para rádio e para TV. Eu vou deixar o link, fiquem despreocupados, eu não vou mostrar ele agora porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou mandar todos os links para vocês, todos os documentos, tudo que eu mostrar aqui vai estar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Inclusive, eu já vou deixar aqui avisado que eu vou mostrar outros vídeos, vou deixar aqui outros vídeos ao longo dessa apresentação. São materiais complementares, mas que eu gostaria que, enquanto vocês estivessem vendo a minha apresentação, vocês pausassem e dessem uma olhadinha nos vídeos, porque se você tem realmente interesse em ser um profissional do rádio, em participar da rádio escola, vai ser de muita ajuda para você. Então, fica de olho nos links e qualquer coisa pode me chamar se algum link der errado, que eu passo o vídeo para vocês tranquilamente. Agora eu quero dar umas dicas para vocês que estão começando, dicas para vocês aplicarem no dia a dia. E eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, claro. É normal que profissionais do rádio que estão começando agora apresentem dificuldades para se comunicarem com uma linguagem adequada e compatível com o perfil do público, né, o perfil do ouvinte. Por isso, siga as dicas que eu vou dar agora para você entender o que precisa ser evitado e como aprimorar a sua atuação no rádio. Então, vamos conhecer as nossas dicas de linguagem? Minha primeira dica é: evite linguagem rebuscada, gírias, palavras difíceis e pouco conhecidas pelo público em geral. Evita também vícios de linguagem, tipo né ou tipo, que são um traço da nossa fala oral, mas que tornam a nossa fala enrolada e promovem a repetição de palavras, que eu já falei antes, que também é um vício de linguagem e que não é bom ter na sua comunicação. Use linguagem simples, direta e objetiva. Lembre-se que deve ser compreensível para todos os públicos. Eu já deixei isso bem claro antes, já mencionei isso várias vezes, mas todas as pessoas que estão te ouvindo precisam te entender. E por fim, conheça quem é a sua audiência para saber a melhor forma de se comunicar com ela. Então, eu trouxe outro vídeo agora, trouxe 2 vídeos para vocês. O primeiro deles é objetividade e clareza no texto para rádio e TV. Em texto de rádio, ter objetividade na hora de escrever é fundamental para o bom entendimento do ouvinte. Esse vídeo aí é da Academia do Jornalista, o mesmo que eu dei o exemplo antes, e eles têm dicas maravilhosas, vocês podem até ir lá no canal deles. Eu vou deixar o link também, não se preocupem, e vale a pena, né? E aqui já é a segunda dica de vídeo que eu dou que aparece essa questão no título do rádio e da TV. É porque tanto o texto para o rádio quanto da TV são muito parecidos, né? Porque você fala de uma maneira mais informal, de certa forma. Então, assim, só para esclarecer esse detalhe. O segundo vídeo que eu trouxe de dicas de linguagem é um vídeo que chama Você Quer Falar Melhor? Elimine os vícios de linguagem. Na descrição ele traz o seguinte: expressões como né, tá, tipo, daí, certo, entendeu? São marcas da nossa comunicação oral, como eu já disse antes, e não são exatamente vícios de linguagem quando eles aparecem de forma esporádica, né, na sua fala, no seu texto. Mas quando elas são usadas repetidamente, toda vez que você termina uma frase com né, entendeu, tá, certo, então, isso pode prejudicar a sua comunicação, porque desvia a atenção do ouvinte e tira a objetividade e a clareza da fala. Esse vídeo que eu trouxe é do canal Cá Me Disse, que é uma profissional que traz muitas dicas de fala, de como melhorar a sua comunicação, então também sugiro que vocês entrem lá,
dê uma olhada no conteúdo, talvez possa ser de muita ajuda para vocês, né? E eu, claro, vou deixar esse link aqui também. Gente, agora vamos falar de cuidados com a voz. Cuide da sua voz, cuide da sua garganta. E eu vou dar algumas dicas agora. No dia de gravar ou de apresentar um programa de rádio, não tome bebidas gaseificadas, porque você pode arrotar, é fato. Você vai ficar arrotando enquanto você fala. Não mastiga chiclete ou bala durante a transmissão. Isso é um pouco óbvio, né, que vai atrapalhar. E essa dica, inclusive, serve se você for apresentar um trabalho, se você for se apresentar em público, se você tiver que falar. Não esteja mastigando chiclete, por favor, regras básicas do nosso universo, né? Alimentos muito gordurosos ou muito ácidos podem causar refluxo e atrapalhar a sua locução. Então, assim, você pode ficar sentindo aquela dorzinha, aquela coisa voltar, assim, quando você tá fazendo o seu trabalho no rádio. Então, isso não é bacana. Então, fica essas dicas. Então, para eu exemplificar isso de cuidados com a voz e tudo mais, eu também trouxe um vídeo de uma fonoaudióloga maravilhosa, que é a Luísa Catoira. Ela é fonoaudióloga de vários dubladores do Brasil e ela faz muito conteúdo para a internet também. E nesse vídeo que eu trouxe, ela fala sobre os cuidados diários com a voz, desde quando você acorda até a hora de dormir. Inclusive, assim, se você tiver alguma hora vaga, você pode fazer esses exercícios diários para voz. E esse vídeo tá no canal Locutores. Também vou deixar o link, tá aí o link, né? São exercícios diários para voz que qualquer pessoa pode praticar e que obviamente vai ajudar muito quem precisa falar, quem precisa gravar, quem precisa fazer uma locução. Então, gente, outro ponto muito importante é a respiração, porque a respiração ela impacta diretamente na forma como o seu ouvinte está te escutando, na forma como a pessoa que está te vendo está te entendendo, e ela pode achar que você está tendo alguma dificuldade ou que você está nervoso. Então, a respiração, ela entrega muito. A respiração tem papel fundamental na fala, tanto de forma direta, porque a vibração das pregas vocais é o que dá origem à voz, tanto indireta, né, tanto de forma indireta, em relação ao controle de ansiedade e estresse. Como eu disse, a respiração vai te entregar se você está ansioso, estressado, nervoso. Isso sempre fica muito evidente quando a gente se expõe, quando a gente está fazendo alguma gravação para o rádio ou para a TV, a gente está se expondo. E a respiração pode te ajudar muito a controlar isso. Vamos pensar em exercícios para respirar melhor. Então, comece a realizar exercícios de respiração regularmente. Se possível, relaxe tomando um pouco de água, fazendo alguma atividade relaxante antes de entrar ao ar ou antes de você começar a fazer alguma gravação. Também separa uns momentinhos para você descansar a sua voz, porque se você não repousar, talvez você não consiga trabalhar adequadamente, isso é fato. Então, é óbvio que eu trouxe para vocês alguns exercícios de respiração, alguns vídeos, que, por favor, assistam, entendam isso e pratiquem. Se vocês querem realmente participar da rádio, ser um profissional de rádio, participar da sua rádio escolar, façam esses exercícios. Esses aí que vocês estão vendo na tela agora são 3 vídeos de exercícios de respiração. O primeiro deles é da Ledjane Mota, e ele fala sobre a oratória e propõe exercícios de respiração. O uso da respiração adequada para a oratória. Esse é o título do vídeo, o link está embaixo. Eu vou passar um documento com todos os links para vocês. O segundo vídeo chama A Importância de Respirar Bem para Falar Bem. A Ana Paula Vaccaro, ela fala sobre como perder o medo de você falar em público ou até mesmo de você gravar, de você fazer um ao vivo no rádio, e ela te dá dicas de exercícios de respiração. E, inclusive, ela fala, eu acho muito legal, que é justamente a respiração que vai te ajudar a perder o medo de falar, né? E, por fim, a Fernanda de Moraes ensina técnicas de respiração para ficar com a voz controlada. O vídeo chama Dicas de Respiração para ficar mais relaxada antes de falar. O link tá aí também, eu vou deixar tudo para vocês. E nesse vídeo ela dá uma técnica só, mas também é muito interessante. Então, eu espero que vocês assistam e que vocês pratiquem também esses exercícios. Inclusive, pode ser de muita ajuda quando vocês forem apresentar um trabalho na escola, ou quando vocês forem para a faculdade, for gravar no rádio, o que for, que vocês precisarem, como eu disse antes, se expor, né, se mostrar, ter que falar.
fica aí esses exercícios de respiração para vocês treinarem. Lembra que eu disse antes sobre acompanhar rádios, acompanhar programas de rádio, jornalísticos ou não, acompanhar outros locutores, pessoas profissionais, né, que já estão há certo tempo no mercado? Então, fica aqui outra dica a respeito disso. Seja original e natural, sem imitar a fala de outros radialistas. Tente achar o seu jeito de falar, compreender como é a sua fala e como ela vai ficar boa para o público te ouvir. Isso você consegue com o tempo, praticando, mas não copie outros radialistas, o modo de falar de outros radialistas. Então, pessoal, as minhas 2 dicas finais são: pratique a empatia e treino. Sobre praticar empatia, eu quero que você se coloque no lugar do seu ouvinte e faça com que ele se sinta respeitado dentro daquele meio. Então, não vale a pena desrespeitar o colega que está te ouvindo, não vale a pena perder a confiança do seu ouvinte. Você precisa respeitar todo mundo igualmente. Agora, sobre o treino, eu quero que você pense que todas essas habilidades que eu disse aqui até agora, você só consegue treinando. Então, alinhe toda essa teoria com a prática, assista aos vídeos que eu deixei aqui até agora, faça os exercícios de voz, cuide da sua garganta, os exercícios de respiração, inclusive, né? Alinhe tudo isso, teoria e prática, e você vai ver os resultados do seu treino, do seu esforço.